Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio e também sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal que ama um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje, agora é horário 12:01, horário de São Paulo. Eu sei que tem muita gente de Cuiabá hoje aqui, até porque a nossa convidada é de Cuiabá. Mas vamos lá. Antes de apresentar a nossa convidada, quero mandar um beijo e um abraço para o pessoal que já entrou aqui para nos ouvir. Pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, pessoal da Irlanda, de Luxemburgo, pessoal de São Paulo, capital, Maceió, Alagoas, Santana do Ipanema, Alagoas, Salvador, Bahia, São Carlos, São Paulo, todos aqui com a gente. Então, nós vamos começar aqui. Primeiro, eu vou apresentar a minha convidada de hoje. A nossa convidada hoje é a Carla Machado. Ela é mestre em cooperativismo e gestão socioempresarial pela Mondragon University, é mais ou menos isso, pai da Espanha. Eu não consegui falar o nome. Mas depois, Carla, você fala, tá? Pós-graduada em gestão de cooperativas de crédito pela UFMT, possui MBA em gestão de pessoas pela FGV, pós-graduada em gestão pública pelo ICE e graduada em psicologia também pela Unic. Vive o cooperativismo na prática há mais de 20 anos. Atua na área de gestão de pessoas e educação há quase 30 anos, como consultora em empresas públicas e privadas de diversos segmentos. Como facilitadora de grupos no desenvolvimento de pessoas, equipes e lideranças. Como conferencista sobre temas relacionados ao comportamento humano, como educadora nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão de diversas instituições de ensino do Brasil e como pesquisadora, com artigos já publicados e premiados nacional e internacionalmente sobre o tema pessoa cooperativa. Tudo bem, Carla? Como é que você está? Olá, Fabiana, olá a todos e todas, que bom estar aqui, né, com todo mundo, com todas essas pessoas, e falar sobre um tema tão importante ainda, né, que precisa ser muito falado, muito abordado, que é a liderança feminina no cooperativismo. E eu não vou te corrigir, eu vou apenas, né, é difícil mesmo, é Universitatea. Essa palavra está em euskera, que é justamente o idioma do país onde eu fiz o meu mestrado, que é o País Basco, né, onde se fala o euskera. Então, é difícil mesmo, a gente tem que treinar um pouquinho, mas é a universidade em português, eu resolvi respeitar, né, o idioma. É isso aí, tá certinho. Maravilha. Eu falei, ixi, não vai sair, então depois. Bom, gente, hoje o tema nosso é a era, né, da liderança feminina no empreendedorismo. E esse tema é um tema que eu quis trazer aqui, porque a gente está falando para empreendedoras e nós sabemos a importância, né, de sermos líderes. E aí, é claro, do nosso negócio, a gente sabe que é líder de si mesma, líder na vida, mas a importância da liderança, principalmente para o crescimento, para a expansão do seu negócio, é muito importante. Porque chega aquele momento, né, Carla, que você está como eu presa, que eu falo, né? Só tem você ali. Isso. E mesmo assim, você tem pessoas que você tem que liderar, porque às vezes é um fornecedor, é um prestador de serviço, alguém que está ali com você, e depois você tem que construir equipe, e isso precisa ser desenvolvido. Eu falo porque na minha carreira, principalmente no ambiente corporativo, eu tive que desenvolver isso. E é aquela coisa, né? Nem sempre nós nascemos uma líder nata. Isso é desenvolvido. Então, eu trouxe esse tema justamente para a gente bater esse papo sobre liderança feminina e que eu acho importante, principalmente na era de hoje. Mas, Carla, antes da gente começar, eu queria perguntar para você sobre o que é, para você, empreendedorismo e o desafio de empreender. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu estou de rosa, né? Em homenagem né, ao programa Elite Rosa, e entendendo que a gente vai conversar aqui hoje da liderança feminina, mas para além do gênero, para além do sexo biológico, né? Mas como uma abordagem para as pessoas que se identificam com esse estilo de liderança, né? Sim. Um estilo de liderança mais inclusiva, mais empática, e eu acho que o grande e o inicial desafio que nós temos é esse, é entender que liderança feminina
não é para apenas mulheres, né, enquanto um gênero, um sexo biológico, um sentido tradicional que a palavra nos traz, mas enquanto diversas identidades e experiências de pessoas que se identificam e que compartilham desses valores tão importantes para a liderança feminina. Então, essa é a proposta minha aqui hoje. Eu acho que esse é o nosso primeiro e inicial desafio. Maravilha. E me diz uma coisa, Carla, hoje você empreende, né? Porque você é consultora, você dá palestra, você faz bastante coisa assim relacionada à área do RH, à área do cooperativismo. E como que é isso para você? Então, Fabiana, a questão aí, inclusive, do meu mestrado, né, em cooperativismo, as pessoas perguntam, mas, né, está fora da sua formação, na verdade, ela é uma formação muito complementar e que, inclusive, me dá condições de abordar a liderança feminina com essa abordagem, né, com esse viés dos valores colaborativos, que é o que nós, mulheres, né, podemos colaborar com essa liderança tão necessária hoje no mundo do trabalho, né? Independente de sermos empreendedoras ou intraempreendedoras. Então, sim, eu tenho, né, uma ampla atuação, né? Desde professora, palestrante, consultora, mentora, além dos outros papéis, né? Mãe, dona de casa, filha. Então, tudo isso é permeado por um único viés, né? A gente não tem essa distinção pessoal, profissional, enquanto, né, personalidade, enquanto seres que somos. É lógico que a gente tem que ter essa distinção enquanto atuação, né? A gente até vai... acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esse papel que esses limites que a gente tem que ter bem claros, né? Então, assim, para mim, ser empreendedora hoje é utilizar muito das minhas experiências, né? Profissionais, iniciais, que começaram lá no cooperativismo e que permeiam a minha formação hoje enquanto mestre, porque ela me dá realmente essa condição de atuar enquanto uma pessoa com não só propósito, valores, mas principalmente enquanto habilidades, que são a escuta ativa, o trabalho colaborativo, a inclusão, a diversidade, que são características mais atribuídas ao feminino, né? Que a gente pode, né, também desenvolver para realmente atuarmos com uma abordagem de liderança feminina, não somente enquanto, né, gênero feminino. Sim, maravilha. Antes de a gente continuar, eu já quero pedir para vocês que estão nos ouvindo, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, se você quiser mandar sua mensagem, você pode mandar pelo próprio site que você está ouvindo, ou pelo número do WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, mande a sua mensagem, que a gente fica muito feliz quando vocês participam. Então, vamos lá. Carla, e a liderança feminina é algo que, ainda mais agora, com o crescimento, né, um crescimento grande de mulheres empreendendo, e como você bem falou, não é só no empreendedorismo, mas também você trabalhando dentro de empresas, né? Mas pensando aqui, que a gente está falando para empreendedoras, em sua maioria são mulheres que nos escutam, é claro que tem mulheres que também não estão nesse viés, mas também estão aqui com a gente. Por que a liderança ela é fundamental, principalmente nesse crescimento, no empreendedorismo feminino? Ela é fundamental porque ela é uma mudança, né, estrutural e cultural. Ela é necessária porque nós precisamos transformar este mundo em um mundo melhor para se viver. As pessoas, né, que se identificam com esses valores precisam ser cultivadas e precisam, de uma vez por todas, né, Fabiana, serem implementadas e praticadas nas organizações. A gente tem visto muito uma necessidade, eu, pelo menos, assim, esse ano, eu trabalhei muito com o tema de saúde mental no ambiente de trabalho. E a gente percebe que a glorificação
da sobrecarga de trabalho, né, da resiliência aí num viés de eu consigo, né, eu consigo fazer tudo que me é atribuído. Então, essa miopia, ela tem adoecido as pessoas. E a gente precisa entender que quando a gente implementa e age e atua dentro de valores, né, e habilidades da liderança feminina, a gente consegue ter não só um clima organizacional muito mais positivo, como também uma maior contribuição das pessoas. Por quê? As pessoas se identificam, né, com essas características que advêm dessa liderança feminina, como a escuta ativa, a empatia, né, a própria flexibilidade e compreensão no ouvir, no entender, né, o que aquela pessoa traz enquanto demanda, enquanto necessidade. E essas práticas, né, muito mais humanizadas, vamos dizer assim, elas trazem não só mais soluções, mais resultados, mais participação, como eu disse, um clima organizacional muito mais positivo, como também melhoram a imagem da empresa. Então, não estou falando aqui de uma utopia, né, de um romantismo na gestão, não, eu estou falando de estilo de liderança que gera resultados, que é o que toda organização, no final, quer, né? E se a gente pode fazer isso por meio de uma liderança muito mais feminina e humanizada, por que não? Mas, infelizmente, Fabiana, a gente tem alguns obstáculos. E um deles é justamente considerar que pessoas que tenham esse estilo de liderança, que é considerado mais suave, possam ser também menos forte, né? Menos transformador. Ah, não, mas é mulher, né? Ah, vai passar a mão na cabeça. Isso eu tive, inclusive, como vivência inicial na minha carreira. E foi o que me moldou para ir atrás e buscar. Não é porque eu sou, né? Que eu tenho esse estilo de liderança que eu não posso conseguir resultados por meio dela. Né? Então, eu acho que é muito a gente compreender que esse estilo de liderança, essa forma de liderar, melhor dizendo, ela está, na verdade, ela é sinônimo de força e de geração de resultados. Sim. Realmente, Carla, eu falo por mim também, né? Porque eu atuei bastante tempo no ambiente corporativo e liderando equipes, e tinha muito esse olhar, né? Tá? Porque a mulher líder, ela vai passar a mão na cabeça, ela não vai conseguir, de repente, atingir o resultado que tem que atingir e tudo mais. Então, a gente passa por isso, sim, e a gente, né, na nossa trajetória, a gente prova que não é assim que acontece. Né? Nós temos as nossas expertises, as nossas características, e que é muito da mulher, né? Bem como você falou, essa coisa da empatia, da humanização, de olhar para o outro com esse olhar, não só de que, olha, preciso fazer sim e dar resultado, mas e quem é essa pessoa? Né? Como que a gente pode desenvolver ela ali dentro, entender realmente o que ela precisa para que ela consiga realmente dar os resultados. E pensando nisso, Carla, quais são os principais desafios, assim? Vamos supor, principalmente a mulher que ela começou a empreender e agora ela viu que a equipe dela está crescendo, né? Ela precisou contratar a primeira pessoa, contratar a segunda, e agora ela precisa entender essa questão sobre liderança. Então, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao assumir esses papéis de liderança, principalmente nesse início, assim, que ela vai ter que desenvolver habilidades que, de repente, ela achou que não tinha, mas ela tem, até porque muitas dessas mulheres têm família, né? Ou seja, já lidera em casa, né? Que é uma forma de liderança também. Sim. Ou seja, então, quais seriam esses desafios? Inicialmente, Fabiana, como eu comentei aqui anteriormente, são as barreiras estruturais e culturais, né? Então, esses estereótipos de gênero, esse estilo de liderança colaborativo e empático, que ainda é considerado como suave, como um estilo fraco, né? E quando, na verdade, é uma força e é uma capacidade de trazer inovação para o ambiente de trabalho, e gerar resultados, né? Gerar soluções inovadoras. Então, o primeiro desafio são essas barreiras estruturais e culturais.
Uma outra questão é justamente que os locais, né, onde o empreendedorismo está presente, ainda são redes muito fechadas, né, no sentido de que não são incentivadas, não é incentivada a participação feminina, a não ser naquelas redes de apoio que são especificamente criadas por elas e para elas. Como é esse espaço aqui? Né? Rádio na voz delas. Né? Isso. Então, é na nossa voz, é o nosso lugar de fala. Então, esse é um ponto já, né, que eu coloco como principal e o primeiro apoio. Redes de apoio, comunidades, né, de mulheres, sempre lembrando para além do gênero e do sexo biológico, rede de pessoas, né, eu prefiro falar pessoas, que se apoiem, né, por meio de suas experiências, seus aprendizados, consultores, mentores, você mesma, você é uma mentora de empreendedoras, né? Então, buscar essa ajuda profissional é extremamente importante, porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Exato. E partir de um apoio, de uma experiência de alguém que já vivenciou, já passou por aquilo, pode não ser totalmente o que, né, vai responder às dificuldades, mas já é um início, porque eu vou compartilhar dessas experiências e vou construir a minha própria jornada, né? Então, esse é um outro ponto. E equilibrar as demandas profissionais e pessoais, né? Você até falou aí, os múltiplos papéis. Nós temos múltiplos papéis e o que é pior de tudo isso, né? É que nós somos demandadas para sermos competentes em todos eles. Então, assim, você tem que dar conta de tudo, e você tem que estar sempre bonita e arrumada, e olha aqui, ó, a minha unha não está feita, e está tudo bem, para mim está tudo bem, mas em algum momento eu sou cobrada por isso, mas como? Não está com a unha pintada? Né? Não está com o cabelo arrumado, não está... E entende-se que esse você que é consultora de imagem sabe muito melhor do que isso significa, quanto nós somos demandadas e o quanto que isso também é um desafio quando a gente assume a liderança, porque a gente é espelho, a gente é exemplo. Mas eu quero ser o espelho e o exemplo, aí eu estou falando por mim, né? Sim. Das minhas práticas enquanto aquilo que eu prego enquanto discurso. Né? Eu quero que os meus atributos proclamados reflitam as minhas práticas implementadas. Então, para além de falar aquilo, de falar, eu quero fazer e quero ser esse espelho. Então, esse é um outro desafio que as mulheres enfrentam, elas serem esse exemplo e cuidarem, né, zelarem para que esse exemplo realmente reflita nas pessoas a credibilidade que elas vão ter em você. Eu acho que é por aí. Maravilha. E é muito importante a gente falar desses desafios, porque eu lembro, né, eu quando comecei a liderar pela primeira vez, eu não tinha consciência nenhuma do que era uma liderança. Aquela também, né? A gente começa. Então, assim, qual que foi o ponto de partida? Eu tive que assumir um setor e eu basicamente não sabia, eu sabia passar para as pessoas o que cada uma tinha que fazer, mas não é só isso, né? Liderar não é só isso, não é só demandar, você faz isso, faz aquilo. Existe toda uma questão emocional, existe toda uma questão ali de você lidar com cada perfil de cada um ali, de você entender. Então, assim, nessa jornada, quando eu me caí ali como líder, e eu era bem novinha na época, eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Mas aí, como bem você falou, você procurar pessoas que vão te ajudar. Consultores, mentores, enfim, cursos, treinamentos. Você tem que ir à luta, tem que buscar. Sim. Né? E aí, o primeiro passo que eu fiz foi fazer um curso, primeiramente, sobre liderança, porque, né, eu não tinha essa consciência. E aí sim que eu fui me aprofundando, mergulhando nisso, entendendo que as pessoas são diferentes. Quer dizer, é aquela coisa da busca também, né? Da gente entender que a gente está assumindo o papel de líder, e quando você abre um negócio, você já é uma líder ali, você já assumiu um papel, porque o negócio é seu, né?
O negócio é seu. O negócio você já é seu. assumiu esse papel. E aí você precisa entender que tem várias habilidades que, de repente, você fala assim, poxa, mas eu não precisava olhar para isso, eu não precisava ver isso, mas agora você precisa. Porque agora você tem equipe, né? Sim. E como bem você falou, a gente também precisa ser o exemplo ali. Sim. Né? Se você quer que as pessoas façam, e muitas vezes nós, como empreendedoras, temos aquela coisa, eu quero que as pessoas façam igual eu faço. As pessoas não vão fazer igualzinho que você faz, mas se você quer que elas sigam o seu exemplo, você vai ter que fazer, né, de forma que elas vejam ali, elas possam modelar, porque igualzinho não vai fazer. Cada um tem seu jeito, né? Mas tem essa questão. Bom, e Carla, deixa eu te perguntar. Você falou também sobre as habilidades, você falou sobre a rede de apoio, que foi o network na construção dessas lideranças femininas, né? Porque muitas vezes tem alguns grupos que são bem fechados, realmente, quando não é específico para mulheres. A gente vê que tem crescido muito hoje os grupos voltados, comunidades voltadas para mulheres, justamente para esse apoio. Por quê? A gente entendeu assim, poxa, se não tem para nós, vamos criar os nossos, né? Basicamente isso. Basicamente. Né? E pensando na questão do networking, para essas mulheres que querem desenvolver as suas habilidades femininas, né? Qual seria esse papel, o papel dessa rede de apoio? Porque, assim, às vezes a mulher ela não tem essa habilidade, ela está desenvolvendo, porque tem pessoas que são líderes natas, né? A pessoa já nasce com aquilo. E as pessoas não tem, você tem que desenvolver. Tudo é treino. E qual que é o papel dessa rede de apoio para essas mulheres? As redes de apoio, elas devem funcionar, na verdade, eu vejo que elas funcionam muito como um espaço seguro. Um espaço seguro onde aquela mulher, ela vai poder falar ela vai poder se mostrar vulnerável, né? Falar das vulnerabilidades dela, das dificuldades, dos anseios, das dúvidas, enfim, ela vai poder ser quem ela é. Né? Porque nós, o tempo todo, somos cobradas para sermos o quê? Fortes, guerreiras. Eu até falo, gente, eu não sou guerreira. Guerreira é She-Ra, né? Mulher Maravilha. Eu não sou guerreira. Hoje, eu escolho as lutas que eu quero travar. Mas eu já não me dou mais esse papel, porque eu entendi que é um papel que me foi imposto. Eu não escolhi esse papel. Né? E quando eu assumir esse papel, vai ser por aquilo que eu realmente, né, decidi fazer, e não aquilo que me foi imposto. Então, quando eu vou para uma rede de apoio, e eu posso ser eu mesma, ali se torna um espaço seguro. E aí eu acredito que é o principal papel de uma rede de apoio é esse, né? Ter esse espaço onde a mulher possa ser quem ela é, mostrar a sua vulnerabilidade e poder buscar apoio, né? Então, quais são esses apoios, né? Um apoio de início de carreira, um apoio de alguém que está em transição. Eu tenho vários alunos que estão em transição de carreira. Né? Eu sou professora hoje do curso de psicologia. Eu tenho alunos desde 18 a 58 anos, né? Que já estão na sua segunda, na sua terceira graduação e que estão fazendo isso, muitas vezes, por buscar essa transição. E isso é um grande desafio por si só, porque é uma mudança de atuação, né? Muitas vezes até de certos valores. Então, quando você não encontra essa rede de apoio, que seja um mentor, um professor, uma pessoa que realmente possa te orientar nesse início, acontece, como você disse, a gente cai de paraquedas. Sim. E aí a gente tem que procurar, né, fazer da melhor forma possível. E nem sempre, hoje a gente tem aí, né, o acesso à informação extremamente facilitado, né, pelos meios digitais e buscadores, né, e fontes de pesquisa, mas nem sempre foi assim. Né? E eu acredito que tem uma coisa que ChatGPT nenhum vai substituir. Inteligência artificial nenhuma vai substituir, isso daí não é uma fala minha, de Rubem Alves, que é a formação da sensibilidade. A formação técnica, né? Qualquer recurso instrucional, você como consultora em educação, professora, você sabe disso. A gente faz uma pesquisa, a gente vai lá ler, ok. Mas e a formação de sensibilidade? Que é disso que a gente está falando quando
quando a gente olha para a liderança feminina, a gente está falando de sensibilidade. Sensibilidade não enquanto fragilidade, mas enquanto escuta empática, enquanto vulnerabilidade, sim, né? Enquanto capacidade de se adaptar ao contexto, que é extremamente importante para as organizações. Então, não estou falando nada que não se reflita na necessidade da empresa. A empresa precisa de pessoas assim. Então, por que não se abrir à liderança feminina enquanto uma abordagem, né, importante, necessária? E eu acho que a rede de apoio é isso. Ela enquanto sabendo, né, disso, porque ali tem mulheres, né, que realmente já passaram por isso, elas vão poder dar o apoio que essas outras tantas mulheres precisam. Então, acho que a gente tem que ter um lugar de fala para poder realmente falar. Acho que tem muita gente aí falando de coisa que não sabe, que não vivenciou, não experimentou, e querendo ensinar aos outros, né, falando muita bobagem. Sim, com certeza. Precisa de pessoas que tenham um lugar de fala, que possam dizer daquilo que vivenciaram e que tenham realmente uma influência com credibilidade. Então, é isso que a gente está precisando. Esse eu acho que é o papel das redes de apoio. Maravilha, Carla. Agora são 12h26 e, claro, vocês viram que o bate-papo está ótimo aqui, então muitas Passou rápido já. Já, nós vamos no nosso primeiro intervalo e a gente já volta, não saia daí. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Quem está comigo aqui é a Carla Machado, e a gente está batendo um papo sobre a era da liderança feminina no empreendedorismo. E quero mandar um beijo e abraço para o pessoal que está entrando aqui da Argentina, Santa Cruz, Argentina, Campinas, São Paulo, Boa Viagem, Ceará, Belo Horizonte, Caetanópolis, Caratinga, Igarapé, Congonhas, Ibirité, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Curvelo, todos de Minas Gerais. Um abraço para vocês, que bom vocês estarem aqui com a gente. Então, nós vamos continuar com o nosso bate-papo. E, Carla, eu queria perguntar para você o seguinte: como as líderes, elas podem promover, e aí a gente entra a questão também da saúde mental, né, do equilíbrio, né, promover um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, principalmente em suas equipes, dela e das suas equipes, né? Sim, Fabiana, como eu disse, isso é um tema recorrente, né? É um tema que a gente eu tenho sido muito acionada pelas organizações para ter momentos, né, de fala, seja por meio de palestras, de minicursos, de oficinas, enfim, de rodas de conversa, inclusive, sobre esse tema, porque os dados, né, da OMS não são dados bons. A gente tem a perspectiva aí de que até 2030, 30% da capacidade de trabalho no mundo seja afastada por transtornos mentais, né? E transtorno mental a gente entende também doenças do trabalho, como síndrome de burnout, a própria depressão, né? Transtorno de ansiedade, enfim. E aí, a líder feminina, eu acredito que ela tenha, né, nesse sentido, uma vantagem sobre as demais abordagens de liderança, no sentido em que ela pode realmente, por meio desse perfil, que a gente já falou bastante aqui, ter a promoção desse ambiente de trabalho mais saudável, por conta dessa escutativa, né, desse acolhimento que ela faz da sua equipe. Né? Então, é extremamente importante estabelecer isso por meio de práticas, né? Não adianta a gente só falar de uma líder que acolhe, que escuta, que compreende, mas como que ela faz isso por meio de práticas, né? E aí, fomentar uma cultura organizacional por meio de práticas, por exemplo, de horários flexíveis. Hoje a gente sabe que o trabalho remoto, né, ele ficou um pouco mais acentuado por conta aí da questão da pandemia, mas não só isso, né? A gente tem que entender que é uma realidade que pode ser adotada na flexibilidade de horários,
entender que as pessoas têm, né, outros compromissos, principalmente as pessoas que têm filhos e que precisam, né, dar uma atenção para os filhos, na educação, levar em médico, enfim. Então, a questão da flexibilidade de horários. Uma outra questão é na transparência da comunicação. Então, estabelecer canais claros de comunicação, do que se espera desse colaborador, em termos de desempenho, feedbacks claros, né, sobre metas. Isso já torna o ambiente, por si só, muito mais leve, muito mais agradável, onde as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais positiva. Então, estabelecer esse canal de comunicação clara por meio de uma escuta ativa e empática. E eu acho que uma outra questão também é estabelecimento de programas, né? Programas de bem-estar. Sim. Que a gente possa adotar, por exemplo, práticas de gestão de estresse. Eu gosto muito de trabalhar com jogos, né? Então, eu sempre proponho às empresas criarem espaços não só de relaxamento, de descanso, de meditação, né? Se é que é possível, né? Sim. Meditação no sentido, né, de um desligamento ali no momento, um exercício de mindfulness, mas também de trocas, né, do lúdico, né? O jogo, ele trabalha muito esse lado do lúdico, das pessoas se conectarem enquanto pessoas que querem, né, se conhecer para além dos seus cargos e funções. Então, gestão do estresse e também mindfulness são duas práticas muito importantes que a liderança feminina ela pode implementar como práticas no ambiente de trabalho e que eu ainda vejo de forma assim bastante acanhada, como se fosse uma coisa assim muito fora, né? Muito difícil, quando na verdade são pequenos espaços que podem ser implementados inicialmente, né? Com investimento até bastante diminuto, mas que trazem um resultado muito positivo, né, de curto a médio prazo. Então, acho que essas práticas seriam bem factíveis, né? A gente tem que falar daquilo que é factível também. Não vamos falar aí de coisas impossíveis, que aí a gente dificulta ainda mais a nossa inserção, né, Fabiana? Sim, com certeza. Ó, a Aline mandou uma mensagem pelo site. Ela falou aqui, ó, falando sobre o ambiente empresarial, principalmente, né? A mulher é muito mais questionada, testada do que os homens. Sim. Temos que provar a todo momento. Isso é bem real, né, Aline? Sim. É muito cansativo. Como vocês lidam com isso? E aí, Carla, como que você lidaria com isso? Lida com isso, né? Porque eu acredito que na sua jornada deve ter tido situações parecidas com essa aí. A Aline falou muito bem, né? Quantas vezes já não passamos por isso e talvez ainda passemos, né? Sim. E para além das pessoas que fazem isso conosco, nós mesmas muitas vezes fazemos, né? As mulheres, né? Lá, né? A síndrome da impostora, quem sou eu para estar falando isso? E a gente se questiona o tempo todo. Então, assim, Aline, isso é uma questão estrutural, cultural do patriarcado em que vivemos. Não tem como ser diferente, né? A gente tendo vivenciado isso desde a origem do mundo, né? Nós somos o tempo todo questionadas, e sim, é exaustivo a gente ter que ficar o tempo todo passando por uma sabatina, né? Bom, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu acho que foi isso que ela perguntou, como que a gente lida. Então, a Fabiana vai falar também. Eu não me coloco mais no papel de ter que provar nada para ninguém. Então, já começa por aí. Se você se coloca na obrigação de ter que estar toda hora provando que você é boa no que você faz, de que você dá conta, você, na verdade, legitima esse tipo de comportamento do outro. Né? Então, faz muito sentido para quem está te cobrando, quando percebe que você está respondendo a essas demandas, né? No sentido de estar toda hora
provando que você é boa, que você sabe, que você dá conta. Então, assim, faz o teu trabalho, né? Eu costumo dizer assim, se as minhas ações não falarem por mim, não serão as minhas palavras que o farão. Faz o teu trabalho, mostra que você é boa, porque enquanto a gente estiver entrando nesse jogo, na verdade, a gente está fortalecendo esse tipo de comportamento, né? E reforçando que ele se mantenha e se repita, né? Então, assim, é muito difícil a gente mudar um sistema que nos favorece. Então, o outro que faz isso, ele não vai mudar isso, porque ele está sendo favorecido por esse sistema. Então, cabe a nós mudarmos esse jogo. E como é que esse sistema, né? E como é que a gente faz isso? Não entrando nesse jogo. Então, eu não entro mais, eu faço o meu trabalho e mostro que ele é tão bom, até melhor. Exatamente. Do que o trabalho de outras pessoas, vou falar aqui de gênero, eu acho que seria cometer um erro, né? É o meu trabalho, eu acho que ele tem que falar por si só. Então, essa é a forma como eu atuo, Aline. Você, Fabiana? Então, eu já sofri vários tipos de situação relacionada a isso, até por causa da idade, né? Na época, quando eu assumi cargo de liderança, eu era muito novinha, eu tive isso, inclusive, quando entrei em sala de aula, que tinha aquela coisa, é muito novinha, será que sabe mesmo? Será que tem conteúdo? Será que... Enfim, né? Essas questões aí. Mas eu acho que um dos pontos importantes nessa questão é o seu posicionamento também, né? É uma coisa que eu aprendi muito, principalmente nas últimas empresas que eu passei, é a forma como eu me posicionava. E principalmente já posicionava para aqueles que me contrataram, inclusive, né? De chegar e falar aquilo que para mim é importante, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito. Porque não é porque eu estou sendo contratada que eu vou aceitar tudo que vier para mim e tal, que tiver contra os meus valores. Exato. Então, eu deixava muito claro isso. Olha, para mim isso é importante, para mim isso não é importante. Então, eu já falava isso já no início da contratação, eu já deixava claro. Porque se a pessoa achar que eu sou, aquela pessoa... Gente, nem contrata, então. Por quê? Exato. Eu passei por várias situações, que era aquela coisa que, às vezes, você tinha que falar mais alto para ser ouvida. Isso é ruim, isso é muito cansativo, realmente, Aline. É cansativo ficar se provando a todo momento. Quando eu entendi que eu tinha que me posicionar diante das situações e deixar claro isso, e não com brincadeira, não com tom de não, deixar claro o que realmente eu vim fazer ali, as pessoas começavam a te respeitar. Porque ela falava, aquela ali não, né? Tem que... Por quê? Porque eu entendi que se eu não me colocar nas situações e realmente falar, olha, dessa forma não adianta, eu não vou por esse lado, eu vou por esse outro lado, as coisas começam a funcionar. É claro que é difícil mudar a situação, pensando, né, como a Carla disse, a questão patriarcal, o sistema, mas é questão de você se posicionar, porque se você vê também que ali não é um lugar que está te dando uma boa saúde mental, principalmente, porque isso acaba impactando principalmente quem é líder, você não precisa estar lá. Você vai ter que, né, sair dali, porque às vezes a empresa não vai mudar por sua causa. Exato. Então você que vai ter que se mudar, entendeu? Por isso que é importante a gente se conhecer e entender aquilo que para mim é importante e o que não é, porque aí eu saio fora mesmo. Porque se o ambiente não é legal, se as pessoas não me escutam, se eu já me posicionei e as pessoas não ainda ficam tentando questionar, achando que eu estou fazendo alguma coisa errada, esse lugar não é para mim. Então eu saio. E aí eu vou buscar lugares que realmente façam sentido. Exato. Né? Que estejam de acordo com o propósito. Exatamente, exatamente. Porque assim, mesmo você sendo empreendedora, sendo empresária ali, você também vai ter situações que as pessoas vão te questionar por você ser mulher, não é? Mas aí você vai entender, será que é para aquela pessoa que eu tenho que prestar serviço? Será que aquela pessoa é meu cliente? Ela está questionando demais, ela está querendo que eu prove demais, ou algo do tipo, né? Então, assim, será que é aquele tipo de público que eu quero? E aí você vai ter que buscar isso, né, Carla? Fabiana, posso contar rapidinho de uma experiência que eu tive nesse sentido? Porque claro. Eu acho que a experiência, assim, ela nos fala mais, né? Na minha segunda experiência como seletista, né? Carteira assinada, eu trabalhei num sistema aí muito conhecido, não vou falar o nome, né? Sim. Porque quando é coisa boa a gente fala, quando não é muito boa, né? Mas assim, foi um lugar que eu aprendi muito, né? E aí eu era justamente líder.
Eu era uma das poucas líderes femininas. Né? Então, já começava por aí. E eu fui chamada na sala do diretor, junto com outro colega meu, porque eles queriam me repreender, porque eu era muito boa, eu tratava as pessoas bem demais. E eu não poderia ser assim, eu deveria saber fazer uma distinção entre quem merecia ser bem tratado e quem não merecia. Problemático, muito problemático. Mas tudo bem, isso já tem aí uns 20 e poucos anos. Tá? E aí, eu ainda não tinha ideia de nada disso que a gente está falando aqui. Tá? Sim. E assim, aquilo não me pareceu legal, né? Eu achei assim estranho. Eu falei, como assim? Eu acho que todo mundo merece ser bem tratado, e aí, se a pessoa não valora isso é um problema dela, não é um problema meu, né? Enfim. E aí me apareceu uma outra oportunidade de trabalho, onde financeiramente eu ia trocar 6 por meia dúzia, mas eu ia ter a oportunidade de ser quem eu era. E aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu coloquei as cartas na mesa, eu falei, olha, o meu estilo de lidar com as pessoas, eu nem falava liderar, estilo de gestão, eu falava, o meu jeito de lidar com as pessoas é esse. E aí o diretor dessa empresa, né, até falou exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma pessoa que seja acessível, que era uma indústria, né? A gente quer que as pessoas possam te acessar e não te ver como uma pessoa distante, que está lá no escritório, que você vai estar à frente da área de gestão de pessoas. Então, é isso que a gente quer. E é exatamente sobre isso, Fabiana, é a gente encontrar o lugar onde a gente deve estar. E aí eu permaneci por 3 anos nessa indústria, onde aprendi muito, assumi mais 2 outras coordenações de área. Então, assim, eu já estava com 3 áreas, e aí, enfim, veio uma gravidez, né? E aí, escolhas, eu já não tinha mais como dar atenção e fazer tudo, que esse é um outro ponto, né? A gente acha que tem que dar conta de tudo, mas a gente não tem, a gente nunca vai dar conta de fazer tudo. E eu fiz uma escolha, eu falei, eu vou me dedicar, né, a essa segunda filha da maneira que eu não pude fazer com a primeira, porque na primeira eu era, né, a cópia daquela regra do, imagina, ter que trabalhar logo, eu nem 2 meses de licença maternidade eu voltei. Sim. Né? Então, eu falei, não, agora eu quero fazer diferente. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei já empreendendo e nunca mais voltei para o CLT. Então, são momentos que a gente aprende, são aprendizados nem sempre fáceis, viu, Aline? Mas são extremamente satisfatórios e que nos fazem, assim, ver que é possível, a gente consegue, né? A gente faz tanta coisa, tantas coisas nos são dadas e a gente vai conseguindo da maneira como a gente pode, não com perfeição, porque eu acho que esse também é uma outra coisa que nos impõe, né? Não quero ser perfeita, mas eu quero, né, fazer o meu melhor. Então, assim, eu lembro bem dessa passagem e foi isso, né? Então, como assim? Você trata todo mundo bem? Não pode. Não, esse lugar não é para mim. Saí. Exato. E você viu que você encontrou o lugar que seria ideal para você. Exato. Eu acho que existe o lugar, sim, ideal para cada uma. Que você tem que buscar, entender, porque você não está fazendo bem. E se não está de acordo com o seu estilo de liderar, seu estilo de lidar com as pessoas, Exato. Você precisa escolher outro lugar. Né? Porque às vezes o sistema não vai mudar por sua causa. Então você vai ter que se mudar daquilo. Exato. Certo? Agora são 12h50, nós vamos para o nosso último intervalo e a gente já volta. Então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. E eu já quero agradecer você, Carla, pela sua participação. Foi incrível falarmos sobre esse tema que é tão importante para mulheres que empreendem, mulheres também que estão no corporativo. A gente fala para empreendedoras aqui, mas tem muitas mulheres também que trabalham no corporativo. E quanto é importante a gente entender que liderança, ele é algo que a gente desenvolve. Tem pessoas que têm uma liderança que já é nata, mas a liderança nós desenvolvemos, né? Mas que para você que está querendo crescer aí dentro da tua empresa, ou você que é empreendedor e já está criando equipe, você precisa desenvolver a liderança assim, porque a sua liderança vai ser importante para o teu negócio. Não é isso, Carla? Exatamente, Fabiana. A gente precisa estar preparado. Precisamos estarmos
preparadas até para que a gente possa responder com as nossas práticas, né, a esses questionamentos que ainda nos chegam, né, para a gente poder cada vez mais conquistar essa credibilidade. Porque a todo momento, sim, nós somos postas à prova, mas no momento em que a gente se prepara, né, as perguntas cessam, né, porque a gente começa a mostrar que a gente sabe o que está fazendo e que a gente faz bem feito. Exato. Então, é por aí. Exato, e os resultados não mentem, né? Não mentem. É uma coisa que não tem como, você pode não gostar da pessoa, você pode, de repente, as pessoas da equipe, ou de repente as pessoas da empresa que você está não gostar de você, mas os seus resultados não vão mentir. E aí não tem contra resultados, não tem que argumentar. Exato. E ó, a Ingrid de São Paulo mandou uma mensagem, depois que você descobre o empreendedorismo, por mais que seja 1000 vezes mais difícil, não desistimos por causa da liberdade dos resultados dependerem só de você. Exato. E que em 2023 as mulheres aumentou, o número, né, de mulheres aumentaram muito. É isso mesmo, né, Ingrid? Realmente. E isso também faz parte da sua liderança nesse processo todo, desse crescimento do teu negócio, né? E a Beth, Ana Clara e Lívia de São Paulo enviaram mensagem aqui de parabéns pelo programa. Que bom, meninas. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Eu falo que é muito importante a participação de vocês, que vocês possam mandar sua mensagem, mandar sua dúvida, mandar mensagem para o convidado também, a convidada que está aqui. E, claro, é importante para a gente, certo? E, Carla, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui e queria que você mandasse, né, os seus contatos, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, para que as pessoas possam te achar aí nas redes sociais, né? Ok, vamos lá. Bom, como eu disse, a minha formação é em psicologia e eu atuo, né, sempre atuei na área de gestão de pessoas e com esse mestrado que eu fiz, isso reforçou ainda mais algo que eu já tinha, que eu não sabia, né, que é justamente essa abordagem mais colaborativa, de gerir um negócio como um negócio sócio empresarial, né? Um negócio que é de todos, né? Um negócio onde todos participam. Então, por conta disso também, né? Hoje eu trabalho como mentora, né? Eu faço mentoria de mulheres, principalmente, mas não só, lembrando mulheres, né? Para além do sexo biológico, que querem, né, se preparar melhor aí, não só na área de gestão de pessoas, mas principalmente, né? Porque é a minha área de expertise, é a minha área de formação, de atuação, de experiência. Então, eu trabalho como mentora, trabalho como consultora em educação e na área de gestão de pessoas, trabalho também como professora, é algo assim que eu não consigo, me toma muito tempo, mas assim, me traz assim, aquele outro lado, né? Eu estava falando aqui, que é o meu lugar, onde eu me encontro, onde eu recarrego a minha energia ali por conta do aprendizado que eu tenho, né? Quando eu estou em sala de aula, a gente aprende, né? A gente aprende mesmo. Então, assim, esse é o trabalho que eu venho fazendo mais fortemente, a consultoria, a mentoria, a sala de aula, não só como professora, mas palestras, cursos, muitos cursos, né, de desenvolvimento humano. E as pessoas podem me achar no meu Instagram, eu @psi.carlamachado, né, o meu nome. Eu estou no LinkedIn também, como Carla Santos Machado. Outras redes sociais que eu uso menos, né, principalmente o LinkedIn e o Instagram. Então, se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, vai lá, né? Eu procuro estar sempre postando, não sou tão disciplinada, preciso melhorar isso, né, Fabiana? A gente tem, mas a gente tem que mostrar o que a gente faz, né? E às vezes até não dá tempo, porque eu faço muita coisa, né? Então, eu estou um pouco no lema assim, eu prefiro viver e depois postar. Mas eu preciso melhorar nisso, né? Até para fazer o meu trabalho ser conhecido e chegar nas pessoas que precisam dele. Então, quem quiser, me segue lá, entre em contato, tá? E a mentoria que eu faço não é só presencial, ela é online também. Maravilha. Então, Carla, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, para bater esse papo comigo. A Carla, eu conheço há muito tempo a Carla, né?
Fomos Já atuamos juntas, fomos né, colegas de Fabiana? profissão, na mesma Isso. instituição de ensino. Então, assim, eu admiro muito a Carla. Para mim sempre foi uma inspiração, principalmente na área de gestão de pessoas, porque eu vim dessa área também, né? E a Carla, com certeza, tem muito expertise nisso. Então, quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Fabiana, o convite. Você, para mim, também é uma inspiração, já te falei isso. Você, como mulher, como empreendedora, todas as coisas que você faz, e meu Deus, essa mulher faz muita coisa. Ai, deve ser difícil morar nessa cabeça, né? Porque ela está sempre cheia de ideias, né? Tantas formações, tantas coisas, e tudo que ela faz o melhor que ela pode, né? E está sempre aí colaborando, dando espaço a outras vozes delas, que eu acho que o mais bonito da abordagem da liderança feminina é isso, é a sororidade, né? É a gente dar espaço para outras que também podem falar. Eu acho que é algo assim que a gente tem que fazer crescer, é dar voz para que outras também falem, né? E esse movimento cresça. Então, obrigada, Fabiana, pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço, fico feliz vindo de você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Enfim. Mas, gente, muito obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada, Rádio. Obrigada a todas que passaram por aqui, meninas que participaram. Então, a gente vai terminando o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não esquecem de me seguir também lá no Instagram, @FabiSama, a rádio, @Rádio Na Voz Delas, e o meu LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E quero dizer para vocês, mulheres, que mulheres elevam mulheres. Dá espaço, né? Essa reciprocidade, esse apoio mútuo. E quando nós fazemos isso, nós somos mulheres de primeira classe. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carla. Tchau, Obrigada. tchau, Beijo. gente. Tchau. Prazer, tchau.